Olá, grumetes do multiverso! Meu nome é Patrick Timóteo e vocês estão assistindo ao Trick Studios. Hoje com um vídeo super especial pra gente falar de um filme que é muito esquecido e é uma produção da Disney lá do início dos anos 2000. Eu tô falando do queridíssimo Planeta do Tesouro. Por que será que esse filme é tão esquecido? Por que as pessoas não dão o devido valor pra essa obra? E o mais importante, por que assistir Planeta do Tesouro? Vem comigo! Bom, pra começar eu quero dizer que Planeta do Tesouro tá finalmente no Disney Plus e está disponível desde o dia 12 de março. E esse foi um dos filmes que mais movimentou o público, principalmente o público brasileiro, levantando hashtags, abrindo caixas de diálogo no suporte do Disney Plus, porque esse é um dos filmes da Disney que foi produzido lá no início dos anos 2000, e nós temos filmes mais recentes e filmes mais antigos que já estavam no catálogo, mas Planeta do Tesouro não estava. E como eu disse, Planeta do Tesouro é um filme queridíssimo pelos fãs, apesar de não ser amplamente conhecido pelo grande público. Mas vamos lá, daqui a pouco eu falo por que eu acho que talvez esse filme não seja tão conhecido por esse público. Mas Planeta do Tesouro foi lançado no início dos anos 2000, mais precisamente em 2002, na conhecida Era da Pós-Renascença. Pra quem não sabe, a Era da Renascença da Disney se passa entre os anos 90 e os anos 2000. E é a década que lançou a Disney de novo para os topos de produções, com produções incríveis e que até hoje são referência para muita coisa. Por exemplo, Aladdin, A Bela e a Fera, Pequena Sereia, Tarzan, entre outros clássicos do estúdio. E então, a partir dos anos 2000 até os anos 2010, mais ou menos, a Disney começou o que eles chamam de Era da Pós-Renascença, ou também conhecido como a Era da Experimentação. Porque depois de todo o sucesso que a Disney teve nos anos 90, a Disney decidiu arriscar, decidiu investir em outras produções que saem daquele espectro do musical, saem daquele espectro do Contos de Fadas. E é nessa década que nós temos também grandes produções que são pouco conhecidas do grande público, como por exemplo Atlantis, A Nova Onda do Imperador, Lilo e Stitch, Bolt, entre outras, que até podem ser bem conhecidas e ter gerado algum lucro através de brinquedos, como é o caso de Lilo e Stitch, né? Quem não conhece o Stitch? Mas em matéria de bilheteria e receptividade do público, esses filmes não tiveram grandes lucros ou grandes representações em comparação com os anos 90. Talvez hoje, com toda a questão da internet, das grandes comunidades e trazer esses filmes de novo à tona, as pessoas começam a conhecer mais. Mas naquela época eram filmes que eram pouco procurados e pouco conhecidos. Alguns deles eram inclusive apenas distribuídos em VHS, então não chegaram a ter grande receptividade ou grande conhecimento desse público. Mas enfim, dentre essas produções nós temos então Planeta do Tesouro, que é uma produção que foi baseada no livro A Ilha do Tesouro e conta a história do nosso protagonista Jim Hawkins. Ah, um detalhe muito importante que eu esqueci de falar, é que a direção desse filme Planeta do Tesouro foi a mesma direção de Pequena Sereia, Aladdin, Hércules e outros grandes clássicos da Disney. Então tinha tudo pra dar certo, mas infelizmente não deu. Deixa eu ver. Odiei seu cabelo, chupou limão, jaburu, jabucreia, jaburanga e já sei, você tem grande personalidade. Você jura que não tinha nada melhor? Continuando a falar do nosso protagonista, o filme começa então com o Jim criança, lendo uma história sobre o Capitão Flint e todo o tesouro que esse pirata acumulou durante toda a sua vida. E nesse início nós já percebemos então a relação direta dele com a mãe, algo que também já sai do padrão dos filmes da Disney da década de 90, se a gente pensar que os protagonistas daquela época, o Tarzan, Aladdin, Pequena Sereia, Ariel, entre outros protagonistas, não tinham a presença da mãe. E o filme então dá um salto temporal de 12 anos e o Jim aparecendo ali com seus 16, 18 anos, surfando numa prancha solar. Ele é pego pela polícia porque passou por uma zona que era proibida. Quando ele é levado para a estalagem da mãe dele, nós descobrimos que isso já é uma coisa cotidiana. E portanto a gente entende que esse protagonista tem uma grande problemática de caráter, que é ser um jovem delinquente. Então, numa conversa entre a mãe do Jim e o Dr. Delper, que é um antigo amigo da família, nós percebemos que o Jim sente uma grande falta do pai. Enquanto ele está sentado no telhado ouvindo a conversa dos dois, algo inesperado acontece e um barco, uma espaçonave, enfim, acaba caindo próximo à estalagem e o Jim vai lá tentar descobrir o que aconteceu. Ele encontra então uma criatura que parece uma tartaruga gigante, dizendo que tem um ciborgue atrás dele e que ele tem que proteger o baú. O Jim leva então essa criatura para casa e antes dessa tartaruga morrer,
ela pede pro Jim proteger o baú, proteger aquela esfera que tinha dentro do baú a todo custo de um tal ciborgue, que imediatamente depois da morte da tartaruga aparece com um grupo de piratas, um grupo de saqueadores. O Jim, a mãe e o Dr. Delper fogem e vão para casa do doutor. E a estalagem é destruída. Já lá na casa do doutor, o Jim descobre que aquela esfera, because there's some serious spoilers about to come up, nada mais é do que um mapa para chegar até o planeta do tesouro. E com isso, então, o doutor decide financiar uma expedição e ele e o Jim vão até uma espaçonave, que nada mais é do que um navio, com uma tripulação para encontrar esse tesouro. E, enfim, o filme se desenrola nessa busca pelo tesouro e sem muito spoiler. Sem muito spoiler. Sem muito spoiler. Mas, como eu disse, o Jim tem essa problemática de caráter, que é justamente ele ser considerado um jovem delinquente. E nessa jornada, que nada mais é do que uma jornada do herói, uma clássica jornada narrativa onde o protagonista tenta buscar uma redenção, tenta buscar uma correção dessa problemática de caráter, o nosso protagonista encontra muitos outros personagens que também são muito emblemáticos. A personagem Capitã Amélia, que inclusive pro início dos anos 2000 eu acho que ela é uma personagem muito interessante, principalmente por todo o protagonismo e toda a força feminina de uma capitã. O ciborgue John Silver, que também contribui para o desenrolar da narrativa de uma forma muito interessante, muito boa. E claro que não podia faltar um alívio cômico, né? O nosso querido bioeletrônico navegador, o Ben. Tu tem cara de Zé. Que inclusive vale ressaltar que a dublagem desse filme é maravilhosa. E principalmente a do Ben, que é dublado pelo Marco Ribeiro, o mesmo dublador do Flick, de Vida de Inseto, e do Tony Stark, o Homem de Ferro. E é daquelas dublagens que pegam a gente e ficam na cabeça por serem muito divertidas. Será que eu já namorei uma androide chamada Raimunda? E fora falando dos personagens, algo muito diferente dessa era, a era da pós-renascença, em comparação com a era anterior, é que justamente toda essa era é marcada por filmes que não têm músicas. Ou melhor, não tem personagens que cantam. Algo que é extremamente marcante ainda desses filmes da década de 90. Mas, mesmo que esse filme não seja um filme musical, como os antecessores lá dos anos 90, ele possui uma música bem no meio da trama, que é uma música simplesmente sensacional, que conta justamente o passado do Jim. E é aí que a gente se aprofunda mais sobre toda a história desse personagem até onde ele chegou. E não tem como não assistir essa cena e querer começar a cantar, porque é uma música muito boa. Mas enfim, motivos pelos quais eu acho que essa animação é pouco lembrada e pouco conhecida pelas pessoas é porque justamente ela é uma animação que não tem muitas músicas, o que dificulta justamente essa lembrança, essa memória afetiva do longa-metragem. Por se tratar de uma história que talvez não seja tão conhecida pelo grande público e ainda assim foi adaptada, porque o livro A Ilha do Tesouro nada mais é do que uma história de piratas. E Planeta do Tesouro já traz não só o elemento piratas, mas também traz um elemento espacial, que pode trazer também um pouco do estranhamento do público. E nessa questão espacial vale ressaltar também que no início dos anos 2000 isso estava muito em alta, porque justamente nós estávamos num momento onde a segunda trilogia de Star Wars tinha recém sido lançada, então se falava muito sobre outros planetas, sobre alienígenas. Lilo e Stitch também bebe um pouco dessa fonte, então era um fenômeno que tinha explodido nessa época. O fato da história apresentar um protagonista com uma problemática de caráter tão evidente talvez tenha feito também os pais quererem não levar os filhos para assistir esse filme por uma questão de influência. O que eu digo que não faz sentido porque o filme é sobre superar essa problemática e mudar essa problemática de caráter dentro do personagem. Então eu acho que essa argumentação não faz sentido, mas é uma possibilidade. E, enfim, como eu disse, essa década em geral é pouco conhecida pelo grande público. Então eu imagino que nesse momento a Disney não estava encontrando a mão, porque tem vários longas dessa época que são muito bons, vale ressaltar. Atlantis é um filme muito bom, Lilo e Stitch é um filme maravilhoso, mas as pessoas não conhecem muito desses longas. Se vocês querem que eu continue falando, porque esses filmes são muito bons, eu recomendo muito, já deixa aqui nos comentários, fala mais sobre essa década, porque é uma década que muitas pessoas não conhecem, mas tem grandes produções. Mas é isso aí, gente, Planeta do Tesouro tá finalmente disponível no Disney Plus e tá lá pra vocês assistirem. Deem uma chance pra esse filme, vale muito a pena, eu recomendo. E depois de assistir o filme, me conta aqui nos comentários o que vocês acharam desse filme. Faz sentido? Vocês gostaram da trama? Não esquece de deixar o like aqui embaixo, porque isso ajuda muito e mostra que vocês estão gostando desse conteúdo. Se vocês têm outras sugestões, deixa nos comentários também o que vocês querem que eu fale aqui. E compartilha
Compartilha para aquele amigo que quer assistir uma grande aventura, mas não sabe o que encontrar. Eu recomendo esse filme, ele é muito bom. Mas eu vou ficando por aqui, muito obrigado para quem ficou até o final e nos vemos numa próxima viagem interplanetária. Até mais!